paz do Senhor, muito bom dia, sejam bem-vindos ao livro de Daniel. Daniel, ele está associado com a primeira, com a queda de Judá, né, a primeira invasão babilônica, quando eles são levados cativeiro lá para a Babilônia. E junto com Daniel vai ter ali 3 amigos deles também, que você talvez vai conhecer pelos nomes babilônicos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Então você tem Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que são amigos, e eles vão para lá. E o primeiro embate deles é com relação às comidas locais. Eles não vão comer aquela comida que a sua lei, a lei de Deus, não permite que eles comem. E ali começa toda uma batalha que depois, mais tarde, vai também, em Daniel, culmina com ele decifrando o sonho do rei, interpretando, e o rei vai exaltá-lo. Logo depois vão conspirar contra ele e ele vai ser lançado na cova dos leões. Os seus amigos, da mesma forma, serão lançados na fornalha de fogo ardente, mas Deus vai dar o livramento. E a parte final do livro vai falar sobre as visões que Daniel vai ter dos reinos, né, as 4 bestas, que são os 4 reinos que vêm da Babilônia, e nós vamos, ao longo do livro, entender tudo isso. Eu estou colocando hoje também lá na minha lista de transmissão do WhatsApp um vídeo explicativo desse livro tão especial que é o livro de Daniel e que tanto nos ensina. Vamos então começar? Hoje vamos ler os capítulos 1 e 2, que vai basicamente se concentrar na vida de Daniel e seus companheiros e a interpretação do sonho do rei. Diz assim Daniel 1: No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá. Isso aqui nós lemos lá em Reis já, não sei se vocês vão se lembrar, a gente leu sobre isso, sobre esses reis aqui, lá no livro dos reis. E alguns dos utensílios da casa de Deus também foram entregues. Nabucodonosor levou esses utensílios para a casa dele e para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na mesa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos pobres e dos nobres, jovens sem nenhum defeito e de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles achavam-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel o chamou de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, o que faremos? Se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Azarias, Misael e Misael. Daniel disse a ele: Por favor, faça uma experiência com estes teus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber.
Depois compare a nossa aparência com a aparência dos jovens que come das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que eles deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais sábios do que todos os outros magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Capítulo 2. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, no 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: que o rei viva eternamente. Conte o sonho a esses teus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês saberão e receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela 2ª vez: que o rei conte o sonho a esses seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: bem, percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, conte-me o sonho, e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e esses não moram entre os mortais. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei é tão urgente?
Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que ele lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos, com todo o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de determinar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: Não mate os sábios da Babilônia. Leve-me à presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, levou Daniel à presença do rei e lhe disse: Achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei: O mistério que o rei existe, nem sábio, nem magos, nem encantadores podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Eita, nós, hein? Que história, hein? Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque existia em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente. A aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro e o bronze, a prata e o ouro estavam despedaçados no mesmo instante, e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou, e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino, inferior ao seu, um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo.
Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, eram em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro. Isso significa que será um reino dividido. Contudo, haverá nele coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com o barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por um lado o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias dos reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos os outros reinos, mas ele subsistirá para sempre. De quem será que ele está falando, hein? Poxa vida! Assim como o rei viu que o monte, assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio das mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Isso jamais poderia acontecer, gente, um rei se prostrar diante de um súdito. Mas ele entendeu que Deus estava com aquele súdito, Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis. É Ele quem revela os mistérios, pois foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel, ele lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Aleluia! Eita glória! Amanhã nós vamos continuar essa história linda sobre a estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. Até amanhã, Deus te abençoe.